Então eu trouxe para você essa técnica de estudo que pouca gente fala. Na verdade, eu não conheço ninguém da nossa área falando. Se você conhece, você pode escrever aí. E eu quero mostrar para você como que você vai estudar do jeito certo, como que você vai aprender, como que você não vai mais perder tempo estudando, que é muito importante você cuidar do seu tempo, beleza? Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo no canal. A gente tá nessa área, eu conheço a área de programação há mais de 20 anos e dando aulas aqui, a gente está desde 2019 no YouTube ali através da Rocket City, que é nosso time maravilhoso que entrega conteúdo para você de programação, transformação através da programação. E olha só, esse tema é um tema que eu falei nesse último vídeo, que eu posso deixar linkado aqui para você, e a galera pediu bastante, falou: Mike, traz o tema do Active Recall ou a revisão ativa, como é que na prática a gente vai fazer isso. Eu já tenho um vídeo de Active Recall aqui no canal, bem antigão até, só que eu não lembro se lá eu mostrei dicas práticas como eu vou mostrar aqui. Por exemplo, eu vou até mostrar um pouquinho na tela, ó, esse Harvesting eu vou explicar para você mais ou menos o que ele é, e a partir dessas anotações no Notion, a gente tem o resultado final que a gente quer, que é a revisão ativa, beleza? E como que funciona isso daqui, pessoal? Você está começando a programar ou já programa há algum tempo, está estudando um assunto, determinado assunto, você viu ali o conteúdo na internet, encontrou documentação, qualquer coisa, está fazendo o curso dos seus sonhos, a faculdade dos seus sonhos, porém, você se vê perdendo tempo, você se vê patinando, você parece que não sai do lugar. O que você acha que entendeu na aula, na hora que você vai tentar praticar depois, você não consegue. E isso acontece com muita gente em diversos momentos da história, da carreira das pessoas. Isso acontece e se repete. E tudo porque talvez a gente não tenha a técnica ideal. E eu, através de muitos estudos que eu já fiz, essa técnica aqui, para mim, é aquela matadora. É a técnica que vai fazer a gente entender muita coisa, especialmente porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia, ele quer pegar um assunto novo que você está aprendendo e jogar fora, porque gasta muita energia ficar aprendendo assuntos novos. Porém, apesar de toda essa curiosidade que a gente vai tendo e vai trazendo assuntos novos, aquele assunto que você repete bastante, aí sim o cérebro vê que é importante ele guardar aquela informação, deixa essa informação mais fácil para você. Por isso a repetição, ela é algo fundamental para qualquer coisa que você está estudando. Agora, se você repetir da maneira errada, você vai aprender da maneira errada, seu cérebro vai aprender da maneira errada e não é legal. Se você repetir da maneira certa, show de bola, que é o que a gente quer fazer aqui. Aqui, pessoal, essa técnica e essa maneira de estudar, eu acredito muito que quem não está estudando assim, não vai estudar legal, não vai conseguir deslanchar. Bom, então vamos trazer aqui quais são as coisas que eu deixei separado aqui para você, tudo bem? Através dessa parte do Notion, do Harvesting. O que é esse Harvesting? Só para eu explicar para você, quem sabe eu posso fazer um vídeo mais detalhado depois, você escreve no comentário se você quer um vídeo mais detalhado sobre isso, fala assim: Mike, quero saber mais sobre o Harvesting. Mas eu vou falar por cima, foi algum tipo de conteúdo que eu vi há muitos anos, se bem me lembro é um conteúdo gringo, um cara que era médico, agora ele é youtuber, e ele falou um pouquinho de como que ele usa o Notion como um second brain, um segundo cérebro, e inclusive do livro do Thiago Forte, Second Brain. E aí a grande sacada é, tudo que eu encontro na internet, tudo que eu penso, tudo que eu vou construir de conteúdo, tudo tá sempre numa base de dados chamada Harvesting. É uma base de dados só, o nome não importa, mas é um local onde eu coloco todos os conteúdos e não quero saber mais de nenhum outro lugar do Notion para eu colocar conteúdo. Porque o Notion, se você não sabe, se você não usa direito o Notion para apenas anotar as coisas, guardar ali as informações, você se perde nele, porque é tanto template, é tanta coisa legal que dá para você fazer, que você acaba perdendo tempo ao invés de você, de fato, aproveitar o seu tempo, beleza? Então, quando você tem uma única base de dados para você colocar tudo, show de bola, é isso que você precisa para você fazer as suas anotações para o Active Recall. Eu vou relembrar você o que é o Active Recall, se você ainda não sabe. É simples de tudo, tá? Você precisa ter estratégias de anotação para depois você revisar através das suas anotações. Então você chega num vídeo na internet, numa aula na faculdade, não importa. Você está estudando algum determinado assunto ali, o primeiro momento é você entender o que o professor está fazendo, está colocando ali, e fazer anotações chaves, pontos chaves, para que você possa revisar depois. Aí, na programação, nas videoaulas, tem algumas ideias de que é tirar print, por exemplo, como que é que você vai anotar essas coisas. Tem os mapas mentais, tem o bullet point, e você vai combar isso com outra técnica, que é a técnica de Feynman, né? Ela é só sobre você ter a ideia de você conseguir explicar o conteúdo que é denso, que é difícil, explicar para uma pessoa da quinta série, e essa pessoa, e na hora da sua explicação, você vai descobrir falhas na sua explicação, porque você não entendeu com clareza o determinado conteúdo, você ajusta as falhas e explica de novo. Quando você comba essa técnica de Feynman com a técnica do Active Recall,
maravilha, você tem tudo que você precisa. Inclusive, o módulo 2 do Discover, que é o nosso curso gratuito de introdução à programação para quem está vindo para o universo da web, é um curso de 5 horas que te dá um certificado no final. Você tem acesso a ele no link que eu vou deixar abaixo. Eu vou deixar o link para o meu site. No meu site você vai ter ali diversos links. Um deles vai estar escrito Discover. O módulo 2 do Discover, que é o Aprendendo a Aprender, lá eu falo melhor das técnicas do Active Recall, da técnica de Feynman. Lá eu falo da metodologia PARE, uma metodologia que eu criei para te ajudar a entender quais são os fundamentos do estudo em programação, que vai te ajudar, do estudo no geral, né? Então, fica a dica para você ver depois esse módulo 2, Aprendendo a Aprender, que ele vai te dar uma vantagem a mais ainda, além desse vídeo. Então, você volta para cá e você tá ali assistindo a aula. E aí vai funcionar da seguinte forma. Eu já vou abrir para você, eu vou abrir dois coisas para você. Tem um aqui que eu tinha feito uma aula, que é esse validação descomplicada com Zod, que depois eu vou mostrar para você. Mas aqui no Notion, depois que você está guardando todas as coisas aqui, você vai usar a tecla Command ou Ctrl P para você fazer uma pesquisa. Tudo bem? E na pesquisa você vai encontrar as suas anotações. Por exemplo, eu tenho essa parte React aqui. E nessa parte React tem a ver lá com Ignite. Todas essas coisas, tudo dentro ali da organização que eu faço no Harvesting, beleza? Então lá eu devo ter colocado um Ignite e aí dentro todas essas outras páginas aqui. E aí você pode separar por duas coisas, rotinas ou a aula em si, tudo bem? Eu acho que esse ferramentas é a aula em si, ou não, na verdade a gente vai ter um NLW 17 que é a aula em si. Então eu vou te mostrar essas duas coisas, tanto da aula, o Active Recall usando numa aula, como usando nas rotinas que a gente tem. Então, primeiro da rotina. O que são essas rotinas? Nada mais é do que você olhar e falar assim, eu entendi um padrão aqui que eu posso repetir muitas vezes em outro lugar. Então, eu vou fazer minhas anotações. Entendi o padrão, então, primeiro momento da sua aula, você está entendendo o que o professor está fazendo, onde que ele vai chegar, qual o resultado final. Inclusive, isso vai funcionar para qualquer aula que você for ter. Se você abrir na plataforma, eu vou abrir aqui para você na plataforma. Vamos lá. Eu vou supor que eu estou iniciando com o React aqui, eu estou fazendo essas primeiras aulas dentro da plataforma, e aí eu tenho uma ideia de validação de formulário. O título já está explicando muito bem o que vai acontecer aqui. Vai acontecer uma validação de formulário, correto? São 12 minutos de aula, então eu preciso vir aqui assistindo o que o professor está me apresentando aqui. Então eu vou passar um pouquinho, ele vai mostrar algumas coisas a mais aqui, e aí, de repente, eu acabei de assistir tudo e fui entendendo o que ele foi fazendo aqui, né? Eu preciso entender, olha, ele usa um estado, eu preciso explicar o que é esse estado, né? Porque provavelmente é que ele está explicando o que é o estado. Então eu não posso usar o HTML, o JavaScript normal que eu usaria ali com event, que eu até vi que ele tirou ali do event. Isso aqui eu já sei porque, claro, eu já estudei um pouquinho isso aqui, né? Mas anotei que eu não posso usar aquele event target, etc. Não é assim que usa. Eu uso, na verdade, um estado. Legal. O estado tá aparecendo ali para mim. Então eu posso até desabilitar um campo. Pô, entendi o que o professor tá fazendo aqui nessa ideia de validação. Na ideia de validação, na rotina de validação, eu tenho que guardar uma informação no estado, nesse caso aqui, e aí eu vou desabilitar um campo ali enquanto não tiver tal coisa preenchida, e depois esse campo vai estar habilitado. Ele mostra certinho essa rotina pra gente. Maravilha! Entendi a rotina, aí eu vou vir aqui e vou anotar essa rotina. Por exemplo, aqui eu deixei algumas rotinas. Para que vai servir essa rotina? Qual que é a importância da rotina? Você vai poder repetir isso em diversos projetos depois. Você entendeu? Você fez as anotações dessa forma que eu vou mostrar aqui para você. Por exemplo, fontes mais suave. É só isso daqui, tá? Fontes mais suave. Se eu estou usando Tailwind, aqui eu não escrevi, mas eu já sei que se eu estou usando Tailwind, eu vou colocar Anti-Aliased. Pronto, eu tenho fontes mais suave. Em todo projeto que eu for colocar, eu vou lá no meu app, vou pegar na div que está em volta dele e vou colocar o Anti-Aliased. Aqui é um tipo de anotação para Active Recall, que é a anotação que vai me ajudar a lembrar depois. Quando eu for revisar esse conteúdo no outro dia, como eu expliquei na última aula, quando eu vou no próximo, na revisão dele, eu tenho que lembrar, a fonte mais suave era um nome do Tailwind que eu colocava, era uma classe. Era Aliased, Anti-Aliased. Talvez a primeira vez você não vai lembrar, você vai vir aqui e vai ver. Note que você não precisou abrir o vídeo e assistir todo ele de novo, porque você entendeu na hora e já escreveu. Vamos lá, redirecionar com React Router DOM. É uma outra rotina que você pode usar em todo o projeto que você precisar. Então eu vou usar o Use Navigation do React Router DOM. O que é o React Router DOM? Né? Vai guardando essas informações porque tudo isso ajuda você no Active Recall. O que é o React Router DOM? O que é o Use Navigation? Ele é uma função que através dela eu posso usar esse Navigate e passar aqui uma string para onde eu vou querer ir. Pô, legal, cara, facinho demais. Na próxima vez eu já vou saber
tranquilamente aqui que redirecionar com Reactive Router DOM, eu preciso de pelo menos 2 passos. O Use Navigate do Reactive Router DOM, puxar ele para essa constante Navigate e através dele, que é uma função, eu vou passar uma string ali para qualquer outro lugar. Percebe que esse tipo de informação, fonte suave, redirecionar, você vai usar em praticamente todos os projetos que você for fazer. Por isso ele é rotina. Mas no primeiro momento eu imagino que você não sabe definir uma rotina. Você não sabe o que de fato é uma rotina. Eu imagino que no primeiro momento você vai precisar documentar a sua aula inteira. Por isso, aí a gente tem a maneira de documentar a aula inteira. Por exemplo, nessa trilha de React do NLW17, eu fiz o documento da aula inteira. Como que vai funcionar? Na aula, isso daqui é só a aula 1 do NLW17. Olha o tanto de coisas que tinha na aula 1. Tá bem? Eu tinha a configuração de um ambiente, então ali o professor está falando, agora a gente vai configurar o ambiente. Opa, beleza. Ambiente é o título grande que eu coloco e eu coloco esse sinal aqui do Notion. Para quem não sabe mexer em Notion, é assim que funciona. A hash vai fazer um título grande, tá? Ó, título grande, tá? As duas hash, título grande 2 e assim vai. E então esse aqui a gente tem um título grande 2, que seria o ambiente que eu escrevi ali. Na frente dele eu vou colocar esse sinal de maior da matemática e vou dar um espaço. Aí ele abre aqui para mim essa informação para eu vir colocando aqui os pontos que eu vou querer colocar. Tudo bem? Show de bola. Então deixa eu voltar aqui, vou tirar essas informações, é só dar Command Z ou Ctrl Z no Windows e Linux. E aí eu volto para cá e show de bola. Só pegar aqui na parte das minhas anotações e vou ver o que eu anotei. Bom, no ambiente eu já anotei que o professor em algum momento ele falou, a gente vai usar um Node 20 aqui. Porra, beleza, Node 20, eu vou escrever aqui. A gente vai usar TypeScript, legal. TypeScript, como que adiciona ele no projeto? Assim, como dependência de desenvolvimento, eu adiciono ele assim. Lembra sempre, tente explicar linha por linha. O que é o PNPM? Por que não o NPM? Por que não o Yarn? Você vai vendo que são perguntas que você vai fazendo. O quê? Por que não? Ou por que sim? Como? Onde? Quando? São perguntas que você vai fazendo que vão te ajudando a entender melhor o conteúdo que você está consumindo. Então você não vai perder tempo só assistindo e achando que está funcionando. Porque muita gente que vem para a área que não aprendeu a estudar, e tá tudo bem, a gente não aprendeu mesmo, acho que a escola nunca ensinou direito, a escola ensinou a gente a passar em prova e até colar era perigoso, né? Não pode colar, porque... Só que na vida, cara, não existe essa, na vida você sempre vai estar com um livro, com uma pesquisa, com alguma coisa, então de fato você vai estar colando o que a escola não deixava você colar. Mas o que acontece? Sempre que a gente vem para uma área, sempre que a galera vem para a área que não aprendeu a estudar, a galera, ela fica assim, eu vou assistir a aula, eu vou codar junto e eu tô aprendendo e tá funcionando, porque eu vi funcionar ali, o professor mostrou, eu vi funcionar. Mas deixa eu te explicar, o professor fez o melhor cenário possível, não mostrou todos os erros ali, talvez mostrou, eu gosto de mostrar erros, mas talvez não mostrou todos os erros possíveis, ele já pensou naquilo ali antes, já vem com uma experiência gigantesca de anos antes, e aí você vai se frustrar porque uma aula de 1 hora, você não conseguiu completar em 1 hora, obviamente, você vai completar em 2, 5, 10 horas. Porque você está aprendendo muita coisa que você nunca viu ali. Mas você pegou do melhor cenário, foi lá fazer tudo junto, e aí é óbvio que daqui 1 semana você vai voltar naquilo ali e você não vai lembrar nada, porque você não aplicou técnicas corretas de estudo, como a gente já falou em outra aula, e como a gente está fazendo aqui. Agora, quando você pega aqui, para ganhar tempo, você foi lá, entendeu, fichou, né? Anotou, fez o bullet point. Isso aqui é bullet point, é pontinhos assim, é uma das técnicas, bullet points. Foi lá e colocou PNPM, add, TypeScript, -d e sabe explicar. Você tem que tentar explicar essa linha. Assim que o professor explicar, explica em voz alta. Isso é técnica de Feynman aplicada. O NPX, por que é o NPX? Por que não NPM? Por que NPX, TSC e init? O que isso aqui faz? Explique cada uma dessas coisas. Você tem que conseguir explicar. E como que você vai conseguir? Ora, a aula está explicando. E aí, é claro, vai de didática a didática. Tem professor que vai meter essas coisas aqui e não vai explicar nada. E aí vai ficar uma lacuna na sua cabeça e você pode depois ir pesquisar e tentar entender o que aquela linha está fazendo. Mas, geralmente aqui, dependendo do professor, de como a gente está ensinando aqui na Rocket City, a gente vai ensinar, basicamente, se você vem acompanhando a gente certinho, você vai aprender tudo que está sendo colocado em tela, não vai deixar dúvidas, né? O que é o tsconfig? Olha só, o professor lá na hora, ele colocou assim, olha que NLW17, eu nem lembro quando que saiu essa aula, fazem muitos meses, mas eu lembro exatamente que ele falou assim, eu entro aqui no tsconfig bases, procuro isso no GitHub, vou no GitHub, vou no Google para procurar, encontro isso daqui do GitHub, entro nesse carinha aqui e procuro o Node 20, ó, a mãozinha dele ali, no Node 20. O que eu fiz aqui? Aqui
eu tirei prints de momentos que eu falei assim, se eu só escrever ts config JSON, eu não vou lembrar depois. Isso vai acontecer muito com você, você vai entendendo a sua maneira de aprender as coisas e você vai perceber, caramba, isso que ele falou aqui agora, eu acho que eu não vou lembrar depois. Printa. Que isso aqui é uma segunda técnica já, assim, imagina que o Active Recall ele é uma teoria, é a teoria de revisão ativa, você precisa revisar, mas de uma maneira ativa, fazendo perguntas, vendo suas anotações, não é assistindo às aulas só do professor, não é só consumindo tudo de novo, a sua revisão ela vem das suas anotações, do seu processo de pensamento. Ok? Essa é a teoria. Agora a gente está aplicando o bullet points, que a gente já aplicou aqui, que são os pontinhos, e a gente está aplicando os prints. Beleza, printei. Eu tenho que conseguir, através do print, lembrar o que significa aquilo para eu poder usar isso mais tarde. E aí eu lembro, quando clicar aqui, ele vai mostrar para mim as configurações fundamentais, tá vendo? Ó, para o Node 20. Então eu vou trazer isso e colocar no meu tsconfig.json. E aí eu vou continuar. Tudo isso daqui eu estou fazendo a instalação do ambiente. Eu consigo replicar a aula do professor inteira, a aula número 1 inteira da NLW 17, só através das minhas anotações. Eu consigo fazer o servidor vai ser em Fastify, eu consigo ter print do básico para esse servidor iniciar, já sei iniciar o servidor aqui. Configuração básica desse biome, o que é o biome, por que não ESLint, porque eu preciso conseguir responder essas questões, tá? E se você não sabe fazer essas perguntas, calma que ainda nessa aula eu vou mostrar para você como fazer essas perguntas. Então você nota que a aula, ela não foi em vão. Essa aula nunca mais vai ser esquecida. Por quê? Não é que o meu cérebro vai saber explicar para você se você falar assim, Mike, agora, tira tudo isso aqui da sua frente e vai ensinar. Não faço ideia, nem lembro o que ele fez. Mas, como eu tenho tudo anotado, eu posso vir aqui e ir estudando e replicando tudo isso no meu código e vou conseguir ter o mesmo resultado sem precisar assistir de novo a aula. Só lendo as minhas referências aqui e fazendo perguntas para mim mesmo, conversando comigo mesmo, explicando isso em voz alta de preferência. Você percebe o poder que isso tem? Que eu não perdi 1 hora e 2 horas, eu não lembro. Eu não joguei fora aquilo, cara. Isso aqui tá guardado aqui. Então, o seu cérebro, ele se torna um processador, enquanto o seu Notion, nesse caso eu gosto de usar o Notion, você pode usar a ferramenta que você quiser, não importa a ferramenta. Se você quiser tirar foto, imprimir e guardar, colar ela no seu caderno, faz o que você quiser. Eu gosto de fazer no Notion, para mim é bem prático. Então, eu volto aqui e eu tenho tudo anotado sem perder o meu tempo. O meu tempo foi muito bem colocado aqui. E eu vou contar um segredo para vocês. Esse projeto eu nunca cheguei a fazer. Eu simplesmente tenho todo ele aqui, mas eu garanto que se eu parar para fazer, eu vou fazer ele certinho, porque tá tudo anotado aqui. Então o que nós vimos até agora, pessoal? Vamos lá, fazer uma recapitulação? Não estamos jogando tempo fora, a gente está estudando de uma maneira correta. Estudar programação não é você só assistir a aula e achar que já está abalando, porque é a mesma coisa de eu querer assistir um cara tocando um piano, um cara jogando uma bola e falar assim, eu consigo fazer isso daqui. Quem é que não assiste um futebol aí e fica puto quando o cara erra um gol e fala, meu Deus, como que você se me coloca no campo ali? Se te coloca no campo, você não consegue correr do meio do campo até a hora do goleiro ali, você já tá com meio médio de língua pra fora. Mas a gente tem a sensação de que a gente é muito bom só porque o outro é bom. Porque o outro tá fazendo e tá conseguindo, a gente acha que é a gente que tá valando. E não tem nada a ver. Quando a gente pega pra fazer, a gente não consegue. Então, quer ganhar tempo, você vai estudar da maneira correta. E na maneira correta você tem o Active Recall, que é essa teoria de revisão ativa. Revisão ativa nada mais é do que você revisar o conteúdo, mas respondendo perguntas, aplicando ativamente as coisas que você está estudando. Você precisa fazer isso de maneira ativa. Não adianta você querer fazer uma revisão que não vai estar forçando a sua mente, e essa é a palavra, forçar a sua mente. Vai doer às vezes, você vai falar, cara, mas não consigo lembrar. Vai forçar. E o que acontece, Maicão? Se eu for lá, então eu fichei a minha aula, fiz toda essa parte da aula inteira, fiz a parte, aí comecei a identificar quais são as rotinas, onde que eu vou repetir isso, pô, legal. O que acontece se na hora de eu tentar explicar eu não consigo? O que eu faço? Você pode voltar na aula, tá tudo bem, e tentar pegar a explicação do professor e tentar pensar sobre aquilo, explicar novamente em voz alta. Assim que ele explicou, tenta explicar de novo em voz alta, tá tudo bem, você precisa lembrar daquilo. Você pode usar uma inteligência artificial para tentar te mostrar de outro ângulo que perguntas que você faria para ela. A gente pode abrir aqui daqui a pouco uma inteligência artificial e ver como que a gente faria perguntas para ela. Tá tudo bem, você pode usar essas coisas, tudo bem? Só que a grande sacada é, você precisa praticar essa técnica de Feynman que ela vai explicar, você vai colocar esses bullet points, você vai colocar isso como um sumário, né? Você vai colocar perguntas,
prints, vai colocar os prints para você lembrar. Você vai poder criar mapas mentais. Já criou mapas mentais? Eu não sei se você já chegou a criar mapas mentais, mas eu vou mostrar para você um mapa mental aqui. E o que eu gosto de usar para mapa mental é o Whimsical. O Whimsical, tem muitos, né, que eu uso, na verdade. Mas o Whimsical é um deles que eu vou entrar aqui contigo. Aqui, ó, abri um mapa mental aqui de Node, por exemplo. Então, Node.js, introdução. O que é o Node? Né? O Node, ele é diferente de um framework e também é diferente de uma linguagem. Olha que legal. Ele é um runtime environment. Então, ele é um ambiente que ele roda e executa JavaScript. Então, eu crio esse ambiente e coloco em algum lugar. O que eu preciso saber antes? Para que ele vai servir? Back-end, front-end? Olha só. Tudo isso daqui é um mapa mental, é uma maneira de eu relembrar todas as coisas que eu estudei em determinada aula. Eu acredito, claro, que aqui foi eu criando a aula, não foi eu estudando, mas está tudo certo. Mas nota que é mais ou menos essa sacada que você tem. Outra coisa que eu fiquei de mostrar para você aqui dentro do Harvesting é uma das aulas que eu criei, mas também entra, e aqui vai entrar a inteligência artificial em prática, beleza? Então aqui na hora da aula, essa aula deve estar no canal do YouTube da Rocket, eu vou lá e vou explicar basicamente o que é o Zod, vou mostrar a instalação, ó, bullet points, tá vendo? E vou começar a fazer exercícios. Os exercícios, quem criou para mim, e isso foi bem legal, isso aqui talvez você não saiba dessa informação, foi a inteligência artificial. Eu falei assim, olha, eu preciso de exercícios para eu poder dar uma aula sobre Zod. E o exercício eu peguei, copiei e já guardei no Notion, porque na hora da aula eu resolvi o exercício, porque me ajudaria a lembrar, me ajudaria a explicar melhor e tudo mais. Eu tinha acabado de estudar sobre o Zod, então para mim está bem fácil, né? Cara, a ferramenta que a gente tem para isso, para criar as perguntas, é a Cloud AI. Na minha opinião, a melhor ferramenta que existe, Cloud AI, sempre vai acontecer isso, dela tá meio fora do ar, você precisa pagar se você quiser, é coisa normal de ferramentas de inteligência artificial, mas eu acho ela melhor do que o ChatGPT. Ah, mas Mike tem a 4 ou Mini, que não sei. Na minha opinião, para código ainda, Cloud é a melhor. Aí, eu vou pegar uma aula, por exemplo, da Rocket City. Deixa eu ver se eu tenho. Ó, eu tenho uma opção de transcrição da aula. Tá vendo que eu tenho a opção de transcrição da aula? Então, eu vou pegar aqui toda a transcrição da aula, por exemplo, tá? Não que eu precise necessariamente pegar aqui a transcrição, tá? Mas ajuda, né? Eu ter essa transcrição. A grande sacada é que o Cloud, em relação a OpenAI, na OpenAI paga, eu acho que você consegue. O contexto dele é maior, você consegue mandar mais informação. Então, ó, faça 10 perguntas estilo quiz para esse conteúdo. Então, é muito simples o que eu pedi para ele fazer para mim. 10 perguntas estilo quiz para esse conteúdo. Então, tá aqui, ó. Qual propriedade HTML pode ser usada para tornar um campo de texto obrigatório? Validate, required, mandatory. Pô, é fácil, né? Required. Qual método do JavaScript permite personalizar a mensagem de validação de um campo? Ou seja, isso aqui vai ser baseado na aula que você acabou de passar para ele. Então, se você não sabe criar as perguntas, não consegue criar, porque a parte de perguntas ela é importante para o seu Active Recall. Ou seja, para o próximo dia, por exemplo, que você for estudar, você não precisa responder todas as perguntas agora. Mas você pode guardar essas perguntas e responder no próximo dia. Talvez a inteligência artificial ela vai sair um pouco do contexto. Aqui ele deixou as respostas, mas você não vai querer o gabarito agora, né? Talvez ele vai sair um pouquinho do contexto, vai perguntar alguma coisa meio que estranha, errada, tá tudo bem, é igual prova de faculdade mesmo, prova que você faz de concurso, sempre tem uma outra questão que eles tiram fora porque foi feita errada, tá? E é normal, né? Então, essas daí você não precisa se preocupar, mas você vai tentar responder o máximo de questões que você puder. Ou seja, você está aplicando uma outra técnica, que é a técnica de você ficar fazendo perguntas, e essa é fundamental, não funciona. Escuta que eu vou te falar aqui, ó, não funciona você estudar sem ficar fazendo perguntas, porque você precisa, através das perguntas corretas, você encontra as respostas que você precisa. E isso solidifica o conteúdo para você. Por que as escolas aplicam provas? É justamente para aplicar perguntas para você, ou enfim, para que você possa questionar sobre aquilo. Melhor ainda se você pode justificar sobre aquilo. Então, quando você pega o conteúdo e coloca ali bullet points e vai explicando ele em voz alta, vai respondendo essas perguntas, vai voltando no seu mapa mental, vai pegando os prints, vai guardando as informações como esses pequenas rotinas que você vai replicar em outros projetos. Me diga mais, só pensa comigo, racionalmente. Se você está tendo essa qualidade de estudo, você acha mesmo que daqui 2, 3 aplicações que você tentar fazer, você vai ter dúvidas sobre aquilo? Mas não vai mesmo. Só que as pessoas que fizerem essas mesmas 3 aplicações, através de tutoriais, não importa mesmo, cara, faculdade, não importa de onde está vindo.
As 3 pessoas que fizerem sem essa técnica e as 3 que fizerem com essa técnica, eu garanto para você, as que aplicarem essa técnica vão ter muito mais resultado de quem não está aplicando essa técnica. Porque é impossível o seu cérebro não guardar as informações que estão sendo praticadas, repetidas, perguntadas, anotadas. Você está usando tanta coisa aqui que você não faz ideia o tanto de estudo que existe por trás disso. Como eu falei, eu estou nessa área há mais de 20 anos, que eu conheço essa área e que eu gosto de negócio de estudo e programação neurolinguística também há mais ou menos esse mesmo tempo que eu gosto de estudar, que eu gosto de entender essas coisas. O que eu estou trazendo para você aqui tem muito fundamento. Você só precisa aplicar. Agora é a parte mais difícil que você vai ter que fazer. Aplicar isso aqui. Mas antes de você aplicar, eu gostaria que você deixasse um comentário do que você achou desse conteúdo, se ele foi direto ao ponto, se ele colocou as informações para você, o que poderia melhorar, qual tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui. Coloque também pra gente. E escreva para mim aí, se você já está estudando do jeito certo, qual dica você deixaria para o pessoal estudar do jeito certo. Vamos deixar esse conteúdo mais rico através do seu comentário. Obrigado pelo seu like, obrigado por estar aqui. Se inscreva no canal se você quer mais conteúdos como esse. Eu te vejo no próximo. Abração do Maicão. Agora fica com esses vídeos que eu vou deixar aqui. Quem sabe eles podem te ajudar também. Tchau, tchau.